ela pode estar no papel igual a minha, pode estar no seu telefone. Levante, fique em pé e levante bem alta a sua Bíblia. Se perto de você tem alguém que não trouxe, deixa ela segurar na pontinha da sua Bíblia, hein? Então levante mais alto que você puder. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso. Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que a Tua palavra nesta noite nos console, nos edifique, nos exorte, aponte o caminho da salvação. Conceda ao Teu servo graça e sabedoria. No nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Hoje pela manhã eu comecei a falar sobre a missão de ser mãe. A missão de ser mãe. Na polícia, no exército, há sempre uma máxima que diz: missão dada, missão cumprida. Eles gritam isso: missão dada, missão cumprida. Ninguém é para ser mãe por acidente. Nenhum filho nasce porque a pílula falhou. A palavra diz que no livro do Pai, antes que o mundo existisse, todos os nossos dias foram escritos sem nenhum deles existir ainda. Não existe nada mais belo do que viver dentro do propósito do Pai. Quando lemos em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo de número 15, 1 Timóteo capítulo 2, o versículo de número 15, traz de uma forma tão bonita exatamente essa expressão, afirmando assim. 2 Timóteo capítulo 2, o verso de número 15, diz assim. Não é segunda, dei o endereço errado, é primeira. Diz assim, falando a respeito da mulher, dizendo: todavia será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Essa expressão será se ela permanecer em fé, amor, santificação e bom senso. Todavia será preservada através de sua missão. Algo que você sempre precisa guardar, mãe, é que a mãe não é simplesmente uma geradora, uma incubadora. Pelo contrário, é uma missão. Uma missão. Se ela encarar não como missão, esse sentido de ser mãe dilui, se perde. E a missão que Deus deu a você, mãe, é exatamente algo tão celestial. Ele nunca vai pedir algo sem capacitar também você a cumprir essa missão. Quer queira, quer não, toda criança que nasce tem, não é, os olhos da mãe, a pele da mãe, o cabelo da mãe, algo que ele nunca vai esquecer, sabe de quê? Do umbigo. Põe a mão aqui no umbigo. Do umbigo. Do umbigo. Durante praticamente 9 meses, ou 8 meses, ou 7 meses, você ficou ligado na sua mãe. E para você nunca esquecer, Deus deixou que o umbigo permanecesse. Põe o dedo aqui, põe aqui. Isso. Você recebeu da sua mãe a vida, o nutriente, durante todo o processo de gestação. Há uma missão. E essa missão você precisa cumpri-la. Deus, de uma forma tão linda. A palavra, ninguém nasce por um acidente. Não é isso.
A palavra diz que nós somos a obra-prima de Deus. Não importa qual o caminho, eu não entendo tantas coisas, os caminhos do Senhor, mas eu sei que Deus é Deus, e eu sei que você não nasceu por acidente. Pelo contrário, na palavra diz que no livro do Senhor, tudo aquilo que Ele sonhou para você, como nós cantamos, vimos as crianças cantarem, você é linda demais, princesa, Deus sonhou com você. E sonhou e trouxe você de um modo tão lindo, está vivendo esse processo de ser mãe, e um dia com a graça do Pai será avó, quem sabe bisavó, mas durante todo esse período, quando nós lemos desde o primeiro livro da Bíblia até o último, você vai encontrar 289 vezes a palavra mãe na Bíblia. 289 vezes, mãe ou mães. Encontramos aqui na Bíblia, nos 67 livros da Bíblia, nós lemos, são 67 ou 69? Espera aí. 66. Eu não posso passar nada errado para vocês, é 66. Nesses 66 livros, 289 vezes. Nos 10 mandamentos, há um mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na face da terra. Este é o primeiro mandamento que traz uma promessa. Os outros mandamentos trazem advertência, são proteção, mas este envolve uma promessa. E uma promessa, e é algo tão lindo: honra teu pai, honra tua mãe. O nosso auditório hoje à noite tem um grupo muito grande de cabelinhos brancos como o meu, já de 70 anos, mas se você tem ainda sua mãe, procure curti-la ao máximo, abrace, beije, jogue ela para cima, não deixe ela cair, mas faça o seu melhor. Não existe nada mais lindo do que você desfrutar dessa realidade de uma forma tão bonita. Mas na Bíblia, tudo que está aqui tem um propósito também. Há várias mães na Bíblia, muitas mulheres não foram dignas de serem chamadas mães, e hoje, de uma forma tão terrível, existem mulheres que fazem o aborto. Mas o aborto nada mais é do que um assassinato. E um dos mandamentos diz: não matarás. Se nós tivermos uma corrente de ferro, de aço, com 100 elos, 100 de aço, o aço mais poderoso. Mas se nós tivermos no meio dos 100 elos, um elo de barbante, a corrente é tão poderosa quanto o elo mais fraco. Mais fraco. Eu posso ter 99 elos do aço mais forte, mas se no meio eu tiver um barbante, a força daquela corrente é a força do barbante. Existem igrejas que têm tantas doutrinas, agem tanto, mas que ensinam as pessoas, as mulheres, o aborto. Ensina o aborto. Muitas vezes a pessoa pode ganhar caminhão, pode ganhar apartamento e mil coisas, mas ele não sabe a loucura que está envolvida por trás disso tudo. Ali no meio, um elo só. Se você encontrar alguém, algum pastor que aprova ou ensina o aborto, a palavra, o mandamento diz: não matarás. Não matarás. É verdade que podemos ter aqui algumas irmãs que praticaram o aborto,
Mas quando você veio para Jesus, quando você se entregou a Ele, tudo se fez novo. Seu passado foi perdoado, você tem agora essa nova vida. Mas a palavra diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E no momento quando você tem o conhecimento, e o conhecimento da vida, algo que você precisa guardar no seu coração, é exatamente essa realidade. A vida é dada por Deus, a vida é tirada por Ele também. Algo que seu coração precisa ter, esse ideia que você guardar na sua vida, minha irmã, esse entendimento, e anunciar, viver esta realidade. Nesse Dia das Mães, quantas mães que não receberam um presente hoje, um abraço, um beijo, porque antes do filho nascer, ou quando estava sendo gerado ainda, ela praticou o aborto, perdeu. Mas agora que você tem o conhecimento, é algo que você precisa ter de uma forma tão grande, exatamente essa compreensão. Eu não posso pregar para você o que você quer ouvir. Eu vou dar contas a Deus daquilo que eu ensinar a você. Eu não posso falar que essa expressão aqui, não matarás, seja... Não. Quando? Será com 5 meses, 3 meses, 2 meses, 7 meses, 40 anos? Não é assim. Na Bíblia, nós encontramos exemplos negativos e positivos de mães. E tudo que nós temos é que pautar a nossa vida pelos princípios da palavra do Senhor. Sabe, existem mães que são exemplos negativos para nós, como uma mãe chamada Agar. A história dela está aqui em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 13. Gênesis, capítulo 21, o versículo de número 13 até o 18. Vamos encontrar uma mãe. Olha só. Gênesis capítulo 21, do verso 13. Falando sobre, você conhece a história. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los à costa de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Falando a respeito de Ismael. Note bem, o menino estava lá, debaixo daquele calor, morrendo ali. E o que fez Agar? Ela ficou de longe. Ela ficou de longe. Ela ficou longe, longe, longe. Uma mãe displicente. Por quê? O menino estava lá, embaixo daquele sol tremendo, indo morrer. Mas ela ficou de longe. E o menino ia morrer. Era preciso acontecer tudo isso aqui. O Senhor diz: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Não ouviu a voz dela. Não foi ela que gritou, foi o menino que gritava. Quando você lê aqui o verso 18, diz: ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque farei dele um grande povo. Ismael, o grande povo que brotou daqui são os árabes.
Mas ela, essa mulher aqui, volta o versículo, aqui o versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Nem toda mãe é essa mãe que os meninos cantaram aqui. Existe essa mãe displicente, essa mãe que não se importa, essa mãe que deixa o filho chegar em casa a hora que quer, essa mãe, não quero ficar falando sobre isso, mãe que é mãe, disciplina, disciplina. É verdade que muitas vezes é o pai, mas hoje não é o dia dos pais, hoje é o dia das mães, e eu tenho que falar para as mães. Onde seus filhos estão? Onde seus filhos estão agora? Como eles estão? Muitas vezes nós achamos que há um momento que a mãe tira férias ou ela aposenta. O filho pode ter 50 anos e continua sendo. É verdade que você deve obediência, os filhos devem obediência aos seus pais. No momento quando o filho casa, aquele vínculo de obediência termina, mas a honra nunca é para terminar. Os filhos devem honrar aos seus pais. Por isso que um dia especial como o de hoje, é um dia de honrar a sua mãe. Se sua mãe é viva ainda, querido, honre. Você não deve obediência a ela. Você não é alguém para ficar perguntando: eu devo viajar ou não, eu devo fazer isso ou não. Você já é adulto, você já casou, mas agora você tem que continuar, até velhinho, você deve continuar honrando a sua mãe de um modo assim, tão bonito. Outro exemplo de uma mãe negativa foi Rebeca. É chamada a mãe parcial. Ou seja, ela gostava mais de um filho do que do outro. Um era o xodó dela, o outro já passava para o pai. Em Gênesis capítulo 25, o verso de número 28. Gênesis 25, o verso de número 28, está escrito assim: Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Uma mãe imparcial é uma situação. O pai também. Quando você lê aqui, Isaac amava a Esaú. Era o dodói do papai, o Esaú. Porém, porque se saboreava da sua caça. Esaú trazia caça para ele, cozinhava, estava ali, e diz assim: Rebeca, porém, amava a Jacó. É verdade que toda mãe diz: eu amo igualzinho, seja assim. Mas quando uma mãe é parcial, ama um mais do que o outro, no meio do caminho, vai brotar no coração do filho a rejeição. Muitas vezes, é tão triste isso, filhos que entram pelo caminho das drogas, e quando você começa a entrar bem no fundo, ele não quer aquilo, ele não quer droga, ele vai encontrar fora determinado tipo de prazer, que era para ele encontrar aonde? Nos braços da mãe, nos braços da mãe. Uma mãe parcial, Isaac amava Esaú, o pai, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Exemplos tão positivos nós encontramos. Por exemplo, o primeiro deles, de uma mãe, que o próprio nome diz que a mãe foi Eva. Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, o versículo número 20. Gênesis 3,
O verso 20 diz assim, Gênesis 3, verso 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Todos nós. Eu estava na minha mãe estava na minha avó, a minha avó estava na minha bisavó bisavó estava na minha tataravó. Aí eu não sei falar mais, mas se você for descendo, nós vamos chegar aonde, hein? Eva. Hoje existem 7 bilhões de corações que pulsam, mas se você for descendo, você vai chegar aonde, hein? Eva. Exatamente o processo aqui da palavra do Senhor. Um exemplo tão positivo vemos na vida de Sara, que é um símbolo da fé. Hebreus capítulo 11, verso 11 e 12. Hebreus capítulo 11, os versos 11 e 12 dizem assim. Sara não podia ter filhos, era estéril, você conhece a história. Mas aqui está o resumo da vida dela. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia dado a promessa. O verso 12. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando olhamos esta verdade, Sara, este símbolo da fé, tão interessante essa caminhada. Sara é um exemplo de fé para todas as mães, uma vez que, sendo impossível gerar um filho pela idade dela, já avançada, já a menopausa dela tinha começado há dezenas de anos, ela creu nas promessas de Deus e ela se tornou o quê? Fértil. Um exemplo a ser seguido. A mãe de Moisés chamava Joquebede. Leia comigo em Êxodo capítulo 2, verso 1 até o 9. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1. Há uma expressão tão linda aqui que eu quero deixar com as irmãs. Êxodo capítulo 2, de 1 a 9. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Verso 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser ele filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Quando eu leio esse texto, você pode ver algo. O projeto e o plano que Deus tem. Naquela época, lá no Egito, a ordem do Faraó foi, exatamente, o povo judeu estava crescendo, se transformando numa ameaça, e ele deu uma ordem: não pode mais nascer menino. Se nascer, teria que ser morto. E você conhece tanto a história. Mas eu queria destacar só algo que aconteceu. Quando ela disse assim: leve esse menino e cria-o,
pagar-te-ei o teu salário. Qual é o salário de uma mãe? Quanto que uma mãe deve ganhar? Qual o salário de uma mãe? Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague. Não é uma profissão. Muitas vezes o salário pode ser um salário tão triste, de você não receber dos seus filhos a honra que você merece. Muitas vezes os filhos, o primeiro mandamento com promessa diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida sobre a face da terra. Mas essa mulher, Joquebede, a mãe de Moisés, cuidou dele. E houve um momento que ela fez um gesto de fé antes, porque a ordem foi essa: se nascer homem, tinha que matar. Ela creu, fez algo aparentemente tão absurdo, colocou a criança no cestinho, deixou que a água levasse. Quando você está fazendo a vontade de Deus, não é uma questão de você compreender tantos detalhes da vontade do Senhor. Tudo na vida é como termina, é que se conta. Quando você está fazendo a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aquela mãe liberou o seu filho, e ele iria voltar de novo para ela. Nós só temos quando não temos. Pode parecer tão estranho. Como é isso? Eu só tenho quando eu não tenho. Exatamente. Quando você diz isso é meu, aí você está tomando posse. Mas quando você diz que é de Deus, Deus toma. Deus tem o cuidado, Deus tem o amparo. E o amparo que Ele tem, você conhece todo o projeto de Deus exatamente na vida de Moisés. Agora, qual o salário da mãe? Qual o salário? Quanto que uma mãe cobra por noites insone? Quanto que uma mãe cobra de ficar lá limpando o bebezinho, fazendo cocô nas fraldas? Quanto que uma mãe cobra de estar ao lado dele quando adoece? Tudo que os filhos devem aos seus pais. Enquanto são crianças, devem obediência. Depois que casam, não deve mais obediência, mas deve uma coisa chamada honra, e deve permanecer. Quando olhamos a vida de Ana, que foi uma mãe, ela queria ter filhos e não tinha. Não vinha criança, não vinha. Mas quando você vê o clamor dela, Ana suplicando, Ana orando, Ana intercedendo, eu quero ser mãe. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas ela fez um pedido: se o Senhor me der a graça de ser mãe, esse meu filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. E você conhece a história de Samuel. Samuel foi entregue. Samuel foi entregue. Agora, nós só temos quando nós não temos. Muitas vezes nós queremos ter a posse. E muitas vezes a posse é tão grande. Mas Ana disse: se o Senhor Deus me der um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. Mas depois que ela teve Samuel, vieram então outros filhos para ela. Porque Deus nunca fica devedor. Quando você toma o que tem, que é tão precioso, e você entrega, como é tão forte. Mas existe uma mulher aqui na Bíblia, que todas as vezes que eu leio a história dela, está aqui em 2 Samuel, não tem jeito a gente ler e de não chorar, de ver a dedicação dessa mulher. Chamava-se Rispa, que é uma mãe modelo para todas as mães nesses dias. Está aqui em 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel capítulo 21, a partir do versículo 8. É uma história triste, porque os gibeonitas
foram maltratados, situações tão terríveis. E aconteceu que Davi tinha dado uma ordem que não podia chegar nos gibeonitas, nem maltratá-los. E aconteceu que desobedeceram. E agora olha a partir do versículo de número 8. 2 Samuel, capítulo 21, verso 8. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, que tinha sido tido de Saul, a saber, Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai e Meoteleta, e entregou nas mãos dos gibeonitas. Os gibeonitas tinham sofrido algo que não era para ter acontecido. E para aplacar aquilo, o rei dos gibeonitas disse: olha, eu quero que vocês nos deem alguns de vocês, e nós vamos enforcá-los. E diz assim, verso 9: e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Olha o verso 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu sobre si, sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Durante meses, Rispa ficou ali. Seus filhos foram enforcados, mas não foram sepultados. E ela ficou ali, durante todo aquele processo de decomposição. Mas ela fazia isso aqui. Não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Os filhos tinham morrido, eram cadáveres, e ela ficava ali durante todo esse tempo, não deixando que as aves do céu se aproximassem, os urubus, nem os animais do campo de noite. Verso 11. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi, e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que feriram Saul em Giboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jônatas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados, os filhos dela. Enterraram os ossos de Saul e de Jônatas, seu filho, na terra de Benjamim e Zelá, na sepultura de Quis. Fizeram tudo o que reordenaram. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Muitas vezes, a terra fica seca, há o julgamento do Senhor, não entendemos tanto, mas veio isso. Quantas mães já abandonaram seus filhos, mesmo os filhos vivos? Quantas mães abandonam os filhos mortos espiritualmente? Aquela filha na prostituição, o filho nas drogas. Se você entrar num presídio, a tatuagem mais comum que você vai ver nos presos é apenas um coração escrito assim: amor só de mãe. Amor só de mãe. Muitos não têm essa tatuagem do lado de fora, mas tem essa tatuagem lá dentro, porque é o único tipo de amor que ele conheceu foi o amor de mãe. Quando eu vejo essa história aqui, dessa mãe, chamada Rispa, mesmo os filhos depois de mortos,
durante meses ali. É uma lição para nós. Ela ficava ali, era só ossos, mas ela não deixava que os abutres se aproximassem durante o dia. E à noite, nem as feras para levar o resto. A Bíblia fala sobre as mães verdadeiramente convertidas aos seus filhos. O último versículo do Velho Testamento, último versículo, Malaquias, o último verso do Velho Testamento é uma promessa. E a promessa do último versículo do Velho Testamento diz assim: e ele, começando pelo 5, falando de João Batista: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a promessa diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus tem uma bênção tão especial para você, mãe. Eu queria novamente pedir que todas as mães ficassem em pé. Esses exemplos de mães aqui, mães tão preciosas, mas tem para você, minha irmã mãe, uma grande bênção. E eu quero que você tome essa promessa de Isaías 49. Os músicos tomem seus lugares. Isaías 49, o verso 14 e 15. Diz assim: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Minha irmã, Deus nunca vai desamparar você. Deus nunca vai se esquecer de você. E no verso 15, ele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Não pense mesmo que Deus se esqueceu de você, que Ele esqueceu dos seus filhos, que Ele se esqueceu da sua dor, da sua aflição. Você é mãe, você sabe. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, ainda que uma mãe chegasse a quebrar esse princípio, ainda que ela viesse a se esquecer dele, Deus diz: todavia, eu não me esquecerei de ti. Quando você ora, não é para Deus saber da sua necessidade. Quando você ora, não é para Deus ficar sabendo onde seus filhos estão, porque Ele já sabe. Você ora para você saber que Deus sabe, e Ele quer intervir. Essa é uma promessa, é algo que você, minha irmã, nunca pode esquecer dela, nunca. Oséias, profeta do Senhor, Oséias capítulo 11, o verso 1, o verso 3 e o verso 4, diz assim: quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. Verso 3: todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. O verso 4 diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus não é homem nem mulher. Deus é Deus. Deus é Deus. E você, minha irmã, tem esse dom, essa missão
dada pelo Senhor na sua vida.